Quero compartilhar uma palavra no seu coração, que está aqui no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, a partir do verso 1, fala assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês estão tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra, né? O púlpito surgiu aqui de maneira milagrosa, né? Estou brincando, o Neto que colocou aqui para nós. Gente, todos nós queremos ter uma vida cheia da vida de Deus, né? Todos nós queremos fazer parte de uma igreja viva, e todos nós queremos ter uma vida cheia da graça de Deus, uma igreja cheia da graça de Deus e uma vida cheia da graça de Deus, uma vida que expressa essa manifestação do Espírito Santo. E se eu pudesse usar um texto da Bíblia que ilustra, né? Se eu pudesse usar um livro da Bíblia que ilustra um pouco dessa questão de o que é uma vida, né, cheia do Espírito, o que é uma igreja cheia do Espírito, é óbvio que eu levaria você para o livro de Atos, porque não tem um livro da Bíblia que ilustra melhor o que é uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da vida de Deus, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia da vida de Deus, do que o livro de Atos. Gente, uma vida cheia da vida de Deus, uma igreja cheia do Espírito de Deus, é uma igreja que vê o extraordinário acontecer, vê demônios serem expulsos, vê paralíticos andarem, vê cegos enxergarem. É uma igreja que vê demônios, né? Pessoas endemoniadas serem libertas pelo poder do nome de Jesus. É uma igreja que experimenta do amor, né? Pessoas que têm um amor abnegado, pessoas que amam uns aos outros, que perdoam, pessoas que se interessam em levar o evangelho para outras pessoas, que não querem só esse poder e essa vida para si, mas querem levar esse evangelho, querem levar essa vida para outras pessoas. Reconhecem que à sua volta tem um mundo que está morto, e esse mundo precisa da graça de Deus, precisa da vida de Deus. Então são pessoas que têm olhos para além de si mesmas, ou seja, elas experimentam do poder, elas experimentam de milagres, elas viram Deus libertá-las, elas viram Deus transformá-las, aquelas cadeias que as prendiam foram quebradas. E essas pessoas agora olham para outros que estão na condição que elas estavam, elas falam assim: cara, eu posso levar, eu quero levar a vida de Jesus para essas pessoas também. Eu quero que essas pessoas sejam tocadas como eu fui tocado. Eu não posso ficar com essa vida só para mim. Eu preciso distribuir, eu preciso levar, eu preciso falar para essas pessoas o evangelho que me alcançou, que me tocou. Agora, gente, Paulo vai falar para nós como é que Deus produz essa vida na gente. Porque talvez você esteja aí falando assim: pastor, eu sou um cristão. Ou quem sabe você me assiste e não é um cristão e fala assim: pastor, essa vida é a vida que eu quero. Ou quem sabe você é um cristão e fala assim: pastor, essa vida não está mais em mim, não está mais presente na minha vida, eu quero ter ela de volta. Como é que eu faço? Paulo fala aqui como é que a gente pode ter isso. Porque vamos falar a verdade, essa é a vida que nós queremos. A vida que a gente quer é a vida que Deus tem para dar, gente. Nós não estamos atrás de outra vida, não. Não tem outra vida que possa nos satisfazer, não tem outra vida que possa nos preencher, não tem outra vida que possa nos alegrar. Se você acha que qualquer outra expectativa de vida vai poder satisfazer você, vai poder alegrar você, você está redondamente enganado. Não tem, meu filho. A vida que nós queremos é a vida que Deus tem para dar, é a vida que vem de Deus. E como é que Deus produz essa vida em nós? Paulo diz aqui, o Paulo está dizendo: Deus produz essa vida em nós por meio do evangelho. Os Gálatas aqui começaram a experimentar dessa vida, que é o resultado do trabalhar do Espírito Santo, por meio da pregação do evangelho. Foi o evangelho que começou a produzir a vida de Deus na vida deles.
Foi o evangelho que transformou aquelas cidades que estavam ali na região da Galácia, né? Especialmente aqui na região da Galácia do Sul, que é onde Paulo foi e pregou, né? As outras partes, o apóstolo Pedro foi, mas Paulo foi para o Sul, pregou o evangelho na Galácia do Sul. Paulo diz, sabe por que estava acontecendo esses negócios aí? Sabe por que vocês estavam experimentando disso aí? Porque o evangelho foi pregado, vocês creram nele, abraçaram, e por causa do poder que há no evangelho, a vida de Deus começou a brotar de dentro de vocês, a vida de Deus começou a transformar a vida de vocês, começou a mudar a realidade em volta de vocês. Gente, se nós queremos a vida de Deus, nós precisamos do evangelho. É o evangelho que provoca essa vida em nós. Agora é interessante que Paulo fala que essa vida foi provocada pela pregação do evangelho, mas ele fala que o evangelho aos Gálatas foi pregado aos olhos deles. Eu acho isso aqui muito curioso, né? Você não acha curioso, Marquinhos? Curioso, Marquinhos está ali, né? Aproveitar o Marquinhos, filma o Marquinhos lá. Isso. Marquinhos. Você não acha curioso, Marquinhos? Muito curioso. Gente, o evangelho foi pregado aos olhos dos Gálatas. Por que eu acho curioso? Porque a pregação é uma experiência essencialmente auditiva, né? Eu sei que eu estou mexendo aqui, hoje você está me assistindo, mas a pregação, a maior porção dela, né, a parte mais importante dela é auditiva. A pregação é essencialmente uma experiência auditiva. Só que o texto bíblico está dizendo para mim e para você que Paulo pregava o evangelho aos olhos dos Gálatas. E eu fico curioso, né? Será que o Paulo fazia teatro para pregar o evangelho? Será que era teatro? Né? O Paulo ficava lá fazendo peça? Não, gente, quando Paulo está dizendo aqui que o evangelho foi pregado aos olhos dos Gálatas, o que ele está querendo dizer é que quando o evangelho era pregado, os Gálatas não tinham informação do evangelho. Eles não tinham conhecimento intelectual. O evangelho tocava o coração deles, né? Aliás, o próprio Paulo usa essa expressão lá em Efésios, no capítulo 1, quando ele fala que os olhos do coração precisam ser abertos. Ou seja, né, pegando aqui a minha realidade, eu moro num país que se intitula cristão, né? Os Estados Unidos, na sua maior porção, tem pessoas que se intitulam cristãos. Mas sabe o que é engraçado? É que a maior parte dessas pessoas que dizem conhecer Jesus e se dizem cristãos, não são afetados por essa vida, não são afetados por essa mensagem. Por quê? Porque o conhecimento que elas têm do evangelho é só conhecimento intelectual, não tocou o coração, não abriu a vida deles, não mudou a vida deles. Quando Paulo pregava o evangelho, a experiência que os Gálatas tinham com a pregação, não era uma experiência intelectual, irmãos, era uma experiência de revelação. Os olhos eram abertos. Em outras palavras, enquanto Paulo pregava o evangelho, os Gálatas não entendiam que Jesus tinha morrido na cruz, eles entendiam que Jesus tinha morrido na cruz no lugar deles, e isso é muito diferente. Isso é muito diferente. É muito diferente eu dizer assim: Jesus morreu na cruz, e eu dizer: Jesus morreu na cruz no meu lugar. Tem muitas pessoas que sabem que Jesus morreu na cruz, mas é muito diferente saber que Ele morreu na cruz no meu lugar e saber que Ele morreu na cruz. A experiência era pessoal, o evangelho tocava a vida deles, marcava a vida deles, era profundo na experiência deles. Não era uma informação, não era como ler um jornal, era como ver Jesus crucificado ali pelos pecados deles, e isso estava transformando a vida deles e produzindo a vida de Jesus. Sabe, para ilustrar isso aqui, eu sempre conto essa história, porque essa história me marcou muito, que é a história de um pregador aqui dos Estados Unidos chamado Paul Washer. Eu estava numa conferência uma vez, vendo ele pregar, e o Paul Washer fala que ele já tinha ouvido o evangelho, já conhecia, nasceu nesse país aqui. Mas um dia, ele estava no campus da universidade, e um jovem se aproximou dele e disse para ele: Paul Washer, Jesus te ama. E ele conta que nesse dia que o jovem aproximou dele e falou para ele: Jesus te ama e morreu na cruz por você, aquilo soou de uma forma totalmente diferente, como nunca tinha soado. Ele falou que o jovem falou isso, foi embora, mas ele não conseguiu sair dali, ele ficou ali estático, estagnado, pá. E ele só conseguia pensar numa coisa, ele só conseguia pensar assim: se ele morreu por mim, então a minha vida é dele. Se ele pagou o preço dos meus pecados lá na cruz,
Então a minha vida não tem outro destino, não tem outro rumo, não tem outra direção. Eu preciso me doar para Ele, eu preciso me entregar para Ele, eu preciso me dar a Ele. E é isso que eu estou falando aqui, meu filho. Eu não estou falando de uma experiência intelectual que você vai ter assim, não. Eu estou falando de uma pregação rasgar o seu coração, você ter os seus olhos abertos e você perceber que eram os seus pecados que estavam moendo Cristo naquela cruz, e você ser tomado de um constrangimento tão intenso, que você diz: eu não tenho mais o que fazer, eu preciso dar a minha vida para Ele. Uau! Paulo diz que enquanto o evangelho era pregado dessa forma, no poder do Espírito Santo, produzindo essa vida de Deus, arrependimento, transformação, libertação, milagres, uma outra coisa aconteceu. Paulo diz que no meio daquela pregação, não creio que tenha sido apenas uma, mas enquanto Paulo pregava, uma outra experiência extraordinária aconteceu. O texto bíblico diz que os Gálatas foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito, e é claro que a gente pode interpretar isso aqui de duas formas. A gente pode interpretar assim: pô, é claro que eles foram cheios do Espírito, Vinícius. Eles não estavam entregando a vida deles para Jesus, a vida de Deus não estava nascendo neles. É claro que eles foram cheios do Espírito. Toda vez que a gente entrega a vida para Cristo, nós somos cheios do Espírito Santo. É verdade. Mas você já parou para perceber que nem sempre, aparentemente, tá? Só aparentemente, nem sempre aparentemente a conversão vem acompanhado de um sinal, de uma manifestação, de uma emoção. Eu conheço pessoas que no dia que elas reconheceram que havia um trabalhar de Deus na vida delas e levantaram as mãos e entregaram a vida delas para Cristo, não aconteceu nada aparentemente, Aparentemente esse cara normal, não choraram, nada. Aliás, eu tenho um amigo meu do Brasil, eu gosto muito de contar a história dele. Ele é pastor hoje, mas um dia esse menino foi um morador de rua e usuário de drogas. E ele conta que um dia um grupo foi fazer um evangelismo nas ruas, como muita gente já fez e até faz. E ele estava lá, no meio de outros usuários, morando na rua, com uma pedra de crack. E aí, em respeito ao pessoal que estava pregando o evangelho, ele segurou um pouquinho, não fumou a pedra de crack. O pessoal pregou, ele se sentiu tocado, mas não chorou nada. Falou: eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego, Só que ele entregou pensando assim: eu vou entregar para esses crentes me deixar em paz, Vou entregar minha vida aqui para Jesus, eu entrego para esses crentes me deixar em paz, e eu fumar minha pedrinha de crack e eles irem embora, e vai dar tudo certo. E ele fez isso. O pessoal fez a oração, ele fez a oração, entregou a vida dele a Jesus Cristo, reconheceu que havia um trabalhar de Deus através da oração. E gente, no outro dia ele pensou assim, ele pensou com ele: amanhã eu vou acordar normalmente, como eu sempre acordo, vou pegar minha pedrinha de crack, que eu sempre pego, vou fumar e vai voltar tudo normal. Ele pensou que assim: eu entreguei minha vida para Jesus, mas não vai mudar nada. Isso aqui não vai mudar nada. Mas, gente, ele conta que na manhã seguinte, quando ele levantou e pegou a pedrinha de crack para fumar e colocou ela na boca com o cachimbo, ele sentiu nojo e começou a vomitar. E ele fala que nunca mais ele conseguiu usar drogas. Ele saiu das ruas, voltou para casa, teve a vida dele transformada, e hoje esse menino é pastor lá no Brasil, aí no Brasil. Você está entendendo isso? Aparentemente de nada tinha acontecido, aparentemente para ele tudo ia continuar da mesma forma, mas uma obra extraordinária estava acontecendo no coração dele. Nem sempre a conversão vem acompanhada de um sinal milagroso. Agora, existe uma experiência que o cristão experimenta, que quando ela acontece, aí não tem como ficar indiferente. E essa experiência é o batismo com o Espírito Santo. Porque a conversão, ela pode acontecer aparentemente sem nenhum sinal extraordinário. Mas, meu irmão, quando alguém é batizado no Espírito Santo, não tem como você ser batizado no Espírito e não se lembrar desse dia. Não tem como você receber enchimento do Espírito de Deus e não se esquecer da data que isso aconteceu. Eu lembro, gente, a primeira vez que eu fui cheio do Espírito Santo, a primeira vez que eu senti essa graça de Deus, eu tinha 9 anos de idade. Eu falei em línguas a noite inteira. A minha mãe falou assim: menino, para de falar em línguas. Eu não conseguia.
porque eu estava cheio do Espírito, a graça de Deus estava me tomando. Você pode até se esquecer do dia que você entregou a vida para Jesus, porque de repente não aconteceu nada tão maravilhoso, mas o dia que o Espírito Santo vem e pum, explode, te enche de dons, você é tocado profundamente, esse dia é inesquecível. E eu acho que é isso que Paulo estava falando aqui. Vocês precisam se lembrar que a vida de Deus foi despertada dentro do seu coração através da pregação do Evangelho. Foi o Evangelho que quebrou as cadeias, foi o Evangelho que tirou a sua cegueira, foi o Evangelho que libertou você do poder das trevas, foi o Evangelho que apontou você para uma nova vida, foi o Evangelho que te conectou na vida de Deus e fez você passar a viver uma vida diferente. E foi esse mesmo Evangelho que colocou você na linha, na direção do Espírito Santo, para que Ele viesse, te enchesse e explodisse você com a glória de Deus, para que a sua vida nunca mais fosse a mesma. Sabe, eu estou aqui para dizer para você essa noite, que existe uma vida melhor, existe uma vida maior, e é essa vida que nós estamos atrás, é dessa vida que nós precisamos, da vida que o Evangelho pode produzir, dessa graça que nós podemos experimentar, tão somente pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Paulo diz que eles experimentaram muitos outros sinais aqui, muitos outros milagres foram experimentados, não só o batismo com o Espírito Santo, muitos outros. Mas por um momento essa vida estava diminuindo, ela estava enfraquecendo entre os Gálatas, por um motivo muito simples, porque eles estavam deixando o Evangelho de lado, substituindo o Evangelho de Jesus Cristo por uma outra mensagem, que não podia produzir a vida de Deus. Sabe, meus irmãos, se nós queremos mais da vida de Jesus em nós, nós precisamos de ter mais do Evangelho nas nossas vidas. Algumas pessoas pensam assim: não, Vinícius, mas o Evangelho é muito importante para eu entregar minha vida para Jesus, depois nós precisamos de coisas mais importantes. Não, querido, não. O Evangelho é importante para você entrar na vida de Deus, mas ele também é importante para te sustentar nela. Sem Evangelho, meu filho, não tem vida de Deus, nem para entrar e nem para continuar. É o Evangelho que nos faz entrar nessa vida, e é Ele quem nos sustenta nessa vida. Então eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus, para dizer para você que é um cristão, e de repente essa vida não está mais aí. Talvez você já teve muito dessa vida dentro de você. Talvez você já estava queimando um dia, né? Como o pastor Leandro Barreto fala, pessoal de São Paulo, da Poema. Talvez você já esteve queimando um dia, cara, mas hoje você não está queimando mais. Você não está queimando mais. Você se esfriou. Seu coração está aí, né, como uma geleira. E você tem saudades daqueles tempos, né, que a presença de Jesus era tão real para você. Sabe, eu digo para você: volta para o Evangelho, volta para Jesus, volta para Ele. É no Evangelho que está a vida, e é esse Evangelho que sustenta a vida. No Evangelho, meu filho, você está na rota de colisão com o Espírito Santo. No Evangelho existe poder de Deus para viver a vida de Deus. Volta para o Evangelho, volta para o Evangelho. Gente, a gente sabe o tanto que há da vida de Deus em nós, pelo tanto que há de Evangelho nas nossas vidas. Volta para Jesus, volta para o Evangelho. Ou talvez você está aí me assistindo e você nunca teve essa experiência. Talvez você está na igreja, você faz parte da igreja, mas você nunca teve essa experiência. Para você, Jesus é só uma informação religiosa, mas não é algo que vai transformar a sua vida. É só, né? É mais uma notícia para você. Não tem poder de transformar a sua vida. Sabe, o Evangelho, ele pode mudar a realidade de quem nós somos. Ele pode mudar completamente a nossa história. Tudo que nós precisamos é nos rendermos a Ele, é nos entregarmos a Ele. Nós vamos cantar mais uma canção, e enquanto a gente canta, eu queria muito, cara, muito
se você puder ir na sua casa, onde quer que você esteja, mano, dobra o seu joelho, cara. Dobra o seu joelho, põe a cara no pó e pede para Deus: Deus, me toca de novo. Deus, abre os meus olhos. Fala para Deus: Deus, eu não quero ser um crente, né, com rótulo de crente. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ter o fogo do Senhor no meu coração. Eu quero ter vida genuína. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ter esse senso de dívida dentro de mim, que estava dentro desse irmão aí que eu nem conheço, chamado Porsche. Mas eu também quero olhar para a minha vida e falar assim: cara, eu preciso viver para Deus. Eu preciso entregar minha vida para Deus. Ele morreu por mim na cruz. Não é como diriam os moravianos, um movimento de missões modernos, talvez o maior movimento da história. Os caras falavam que o cordeiro receba a recompensa do sacrifício dele. Os caras entendiam: a minha vida só tem valor e sentido se for vivida para Deus, para a glória de Deus. Será que você pode fazer isso? Talvez você fale assim: ah, Vinícius, não posso ajoelhar. Não tem problema não, pelo menos inclina a sua cabeça. Cara, deixa as lágrimas descerem nos seus olhos. Deixa o Espírito Santo abrir o seu coração e você perceber do lado de dentro o Cristo que se entregou por você ali naquela cruz, o sacrifício dele. Oh, aleluia, Senhor. Faz isso, Deus. Faz isso, Deus. Faz isso, Senhor. Mostra pra gente nessa hora, mostra pra gente nessa noite que não tem internet que possa interromper o que o Senhor pode fazer, que não tem nada que possa interromper o tocar do Senhor. Não tem cadeia, não tem internet, não tem distância, não tem pandemia, não tem coro, não tem nada. Quando o seu evangelho toca, a nossa vida é transformada. Faz isso, Pai. Faz isso, nós estamos aqui juntos te pedindo isso, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Levanta suas mãos, vamos adorar o Senhor, vamos juntos, aleluia. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim. Seus olhos em chamas, e eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Rei veio a mim, com os teus olhos em chamas. Eu perguntei sobre
sorrindo me disse: fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não, não. O fogo nunca morre, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Você que está aí na sua casa, onde quer que você me acompanhe nessa hora, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Sabe, essa não é uma oração que vai levar Jesus a fazer algo por você. Jesus já está fazendo, já fez lá na cruz do Calvário. Essa é uma oração que você vai fazer para reconhecer o que Ele já está fazendo. Na verdade, eu estou apenas desafiando você nessa noite a reconhecer o que Deus já tem feito por meio dessa oração. Com as suas mãos no seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Recebe a minha vida, Jesus. Eu te entrego tudo que sou, tudo que tenho. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Olha, se você fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo: eu estou entregando a minha vida para Jesus, Vinícius. Ou quem sabe você está aí orando, né, dizendo: eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Ele. Escreve para a gente aí, por favor: eu estou entregando minha vida para Cristo, ou eu estou voltando para Jesus. A gente tem pessoal aí, a gente quer pegar o seu nome, a gente quer alcançar você, cara. A gente não quer deixar só isso aqui. Nós queremos servir você, queremos tocar você. Então escreve para mim aí, por favor: eu estou entregando a minha vida a Cristo, eu estou voltando para Jesus, tá bom? Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente, né, participando, né, a Shirley que falou aí que a presença de Deus maravilhosa, Marcela, Giovana, né, todo mundo, Tayane, obrigado, gente, todos vocês, de tantas partes do mundo. Teve gente da Argentina participando, de outros países, obrigado, muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe ricamente. Amanhã teremos mais um encontro aqui no Night of Hope. Agora não errarei mais, viu? Deus abençoe vocês, um grande abraço, valeu pessoal, até amanhã se Deus quiser, 8 horas, e domingo nossos cultos 3 horários, 11, 5 e 7 e meia. Vai em paz, Deus abençoe, fui, amém.